Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho, estamos aqui para mais um Dime de número 21. Nós estamos estudando desde o número 8008, a mediunidade. Então já são aí vários vídeos abordando esse tema tão importante e agradecer os amigos que têm enviado mensagens, que estão comentando aí e compartilhando os vídeos com companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina. Se você conhece algum companheiro, convide para participar também do nosso canal, para assistir aos vídeos e enviar algum comentário. No vídeo de hoje, nós vamos abordar o tema desenvolvimento da mediunidade. E em alguns vídeos nós estamos comentando o livro O Transe Mediúnico, do espírito Odilon Fernandes, pela mediunidade de Carlos Pacelli. Então nós vamos ler este capítulo pontuando algumas questões importantes. Escreve o autor espiritual: a mediunidade é um sentido que, embora esteja a despontar no psiquismo humano, de algum tempo para cá, nele se encontra em desenvolvimento desde eras remotas. Então a mediunidade é um predicado natural do espírito, também em evolução, assim como toda a realidade, toda a personalidade, todo o ser espiritual. Por assim dizer, quais todos os seus demais sentidos, a mediunidade em estado latente existe no espírito desde a sua criação. Conforme sabemos, a condição mediúnica independe de raça, sexo, religião ou qualquer outro estado discriminatório entre as criaturas. Então há médiuns em todas as religiões, há médiuns fora das religiões, porque a mediunidade não é uma propriedade do espiritismo, ou da Umbanda, do Candomblé, ou da igreja carismática, da igreja pentecostal, né? A faculdade mediúnica está em todos os seres humanos e em desenvolvimento. O espírito é naturalmente dotado de percepções medianímicas que tendem a se ampliar ao longo de suas experiências na reencarnação. O próprio princípio inteligente revela na espécie animal em que evolui, uns mais que outros, sensibilidade aguçada, que nele é o esboço de futuras faculdades também ditas paranormais. Até alguns animais apresentam, de alguma forma, em algum nível, essa sensibilidade extrasensorial, né? Seriam os rudimentos da mediunidade. Alguns gatos, alguns cães parecem perceber determinadas entidades espirituais. Eu tenho relatos de pessoas que falam: o meu cachorro ficou latindo para a parede, como se tivesse algo na parede, ficou latindo para o nada, olhando para o nada, ou assustou com algo e não tinha ninguém. Então há aí uma percepção extrasensorial. Portanto, reafirmando, a mediunidade é um sentido extrasensorial que se encontra em aperfeiçoamento gradativo e não já em desenvolvimento completo em quem quer que seja. Todo médium humano, encarnado ou não, está em processo de desenvolvimento, não havendo mesmo um só que nada mais tem o que acrescentar às suas percepções. Aliás, diga-se de passagem, em matéria de mediunidade, agora é que o homem está saindo da caverna. Nós estudamos no vídeo anterior a mediunidade dentro do contexto bíblico, né? Então Moisés condenando o mediunismo, que era o contato com os espíritos de uma forma inconveniente, por motivos frívolos, né? Então a mediunidade vai evoluindo, ela saiu do mediunismo, né, das práticas até perniciosas, e vai alcançando um novo patamar. A mediunidade com o espiritismo atinge a cidadania, né? Porque o espiritismo explica, elucida e propõe a educação da mediunidade. Toda faculdade mediúnica é suscetível de burilar-se quase ao infinito. Dentro do exposto, é legítimo concluir que o médium a cada existência tende a ser mais médio do que foi na anterior.
Quando indagado sobre o que haveria de ser ao desencarnar, Chico Xavier, o maior fenômeno mediúnico da história, respondia: se o Senhor me consentir, serei médium. A gente fala que Chico é o maior fenômeno mediúnico da história porque não consideramos que Jesus atuava como médium, não carecendo ele de um anjo guardião para tutelá-lo. Sendo ele já espírito puro, a sua mediunidade profunda era o seu intercâmbio com Deus, né? Com a consciência desperta dentro dele mesmo e agindo segundo a lei perfeita, a lei divina perfeita. Então, no sentido comum, Jesus não era médium de outros espíritos, embora certamente percebesse, né, o mundo espiritual com extrema facilidade, com tranquilidade, sendo já um ser desenvolvido nas suas habilidades profundas. A resposta do grande medianeiro não apenas colocava em evidência a sua modéstia e humildade, falando de Chico Xavier. Ele sabia que a mediunidade, sendo uma consequência evolutiva, é condição para sempre. É claro que aquele que não faz bom uso de suas faculdades medianímicas pode vir a tê-las transitoriamente suspensas, quando não degeneradas em lamentáveis quadros obsessivos de curso mais ou menos longo. Aqui igualmente se aplica a advertência do Cristo: se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor não se ser médio ostensivo numa encarnação do que sendo se comprometer devido à leviandade no trato com as coisas do espírito. Então, quando a gente diz, fulano é médium, isso significa muito pouca coisa. A grande pergunta é, médio de quê? Médio de que tipo de espírito? Qual é a proposta? Porque há médiuns em toda parte, né? Inclusive médiuns das trevas. Algumas personalidades da história nitidamente eram instrumentos trevosos a serviço do desequilíbrio. Toda mediunidade, no médium mais completo que se conhece, é sempre começo de mediunidade. Assim sendo, ninguém se julgue dispensado de estudar e aprender sempre. Então, o desenvolvimento da mediunidade tem a ver com o estudo continuado, com o autoconhecimento, com a harmonização da mente, das emoções, com a sensibilidade, com o desenvolvimento da sensibilidade. O indivíduo que não pratica o bem, ele não vai ter desenvolvimento dessa sensibilidade. Ele estará sempre fechado em si mesmo. Através do exercício perseverante da mediunidade, é que o médium um dia chegará a ser o que pretende, ou seja, médium de fato para melhor servir aos propósitos divinos. Se os sentidos físicos estão em desenvolvimento há milênios sem data, continuando a se aperfeiçoar quais os demais órgãos que constituem o corpo, de quantos milênios a mediunidade, como percepção de natureza espiritual incipiente, necessitará a fim de que, pelo menos, possa vir a ser utilizada com a espontaneidade que o homem ouve e enxerga os seus semelhantes? Então, se nós consideramos que a mediunidade é um sexto sentido, né, além do paladar, do olfato, do tato, da audição, da visão, então esse sexto sentido ele vai desenvolver como os demais sentidos foram se desenvolvendo ao longo dos milênios. Então, na medida que o ser se aprimora, se acultura, desenvolve sensibilidade, sentimento, amorosidade, ele vai se tornando naturalmente, vivendo numa frequência mais elevada e se tornando mais suscetível ao mundo espiritual superior. Então a mediunidade também se desenvolve, se educa, se burila, como todas as outras faculdades humanas. Ok? Deixe aí o comentário, alguma pergunta nos próprios comentários que eu responderei aqui. E sigamos em frente, compartilhe o vídeo com companheiros espíritas, grupos, né, das casas espíritas no WhatsApp, amigos no Facebook. Eu solicito a vocês que tenham acompanhado aí os nossos estudos aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço, luz e paz.